sou repórter aqui no Correio Brasiliense. A gente está fazendo uma reportagem, um especial, sobre os 10 anos do acidente do voo 1907, que foi aquele acidente entre o avião da Gol com o jato Legacy, em que 154 pessoas morreram. Quando essa pauta me foi passada, a gente foi discutida, não foi fácil pensar como é que eu ia fazer isso, porque é muito complicado você chegar para um parente e dizer, fazer ele reviver aquela dor, dizer para ele, me conta como é que foi, me conta como é que foi aquele dia. É muito difícil você reviver esse sentimento na pessoa. Óbvio que é uma dor que está ali e que nunca vai passar, nunca passou e nunca vai passar. Não são 10, não são 20 anos que vai tirar essa dor de dentro da pessoa. Mas você fazer ela viver o momento é uma tarefa um pouco dura, mas importante também. E eu senti cada dor, cada depoimento. Para mim foi muito difícil fazer essa reportagem. E a gente tem depoimentos, mas a nossa intenção é mostrar o que o país aprendeu com esse acidente. O que a gente conseguiu mudar a partir dessa tragédia. O espaço aéreo é um local mais seguro hoje em dia. O que foi feito para evitar que uma tragédia dessa se repita? E eu acho importante a gente mostrar também isso, né? A evolução dos órgãos governamentais para tratar esse tipo de tragédia ou não, né? Então, assim, a gente tem que mostrar a dor para que a gente lembre, para que isso nunca aconteça. Sofrer foi realmente o descaso das autoridades nos receber e nos dar apoio. Fora o CENIPA, que é o que nos apoiava mesmo, nos ajudou muito. O Ministério Público também nos ajudou bastante, sempre nos recebia. O resto, ninguém. Direitos humanos, não. Ninguém. É dolorida. Vai bastante porque tudo vem à tona. Volta tudo. Uma data que... Todos ali eram inocentes, foram ceifados bastante por conta de uma irresponsabilidade. Todos eram inocentes. O avião da Gol vinha na sua mão, na sua linha, na sua trajetória. Mas totalmente inocentes. E acabaram com aquelas vidas, crianças, jovens, homens e mulheres. A cobertura desse acidente foi muito complicado, justamente porque envolvia uma carga de sofrimento muito grande. Eu já tinha feito reportagem policial, durante um ano eu cobri cidades, polícia, mas nunca tinha visto nada daquele porte, né? Foram mais de 100 pessoas, coisa completamente inesperada. E as famílias foram muito maltratadas, elas não tinham informação de nada, e quando elas foram atrás de informação, eu me lembro o dia em que a gente estava na ANAC, no aeroporto, estava tendo uma coletiva de imprensa, em que os familiares também estavam desesperados, sem saber ainda o que tinha acontecido, e alguém, num momento, pergunta, e os corpos, porque pelo menos os corpos eles queriam, né, ter esse direito de enterrar, e a presidente da ANAC, à época, ela chega e fala, sem o menor verniz, ela fala, gente, que corpos, vocês são inteligentes, que corpos? Né? O avião caiu de não sei quantos mil metros, não tem corpos. Então, e isso foi o tom, assim, esse foi o tom mesmo do tratamento que essas famílias receberam ao longo de todo o tempo. Foi muito complicado. No primeiro momento, a minha cobertura ela se concentrava na ANAC, e logo em seguida eu passei a acompanhar as famílias e acompanhei um momento muito difícil das famílias, que era o reconhecimento dos corpos lá no IML. Os corpos vieram para cá,
o IML, não só pela proximidade, mas também porque o IML de Brasília é conhecido por ter um departamento científico muito avançado. Então, o trabalho foi feito aqui. E então, eu ficava lá esperando, aguardando essas famílias chegarem, e aí para ver se elas tinham reconhecido ou não, se elas tinham encontrado ali os seus parentes, se elas poderiam enterrá-los, e ali a gente conversava, e aquelas pessoas que estavam na lista, que pra gente até então eram nomes numa lista que a gente publicava, elas foram ganhando rosto, foram ganhando uma história, e assim, a ponto de, às vezes eu chegava na redação e falava para as pessoas que estavam cobrindo também, olha, hoje conseguiram identificar não sei quem, não sei quem, não sei quem, a gente criava até uma própria intimidade com as vítimas. E um dos momentos mais difíceis dessa cobertura para mim foi no Congresso Nacional, num dia que teve sessão. Levaram o áudio da cabine, o último áudio, né, da cabine que foi registrado pela Caixa Preta, o avião, e distribuíram entre os jornalistas e os parlamentares que estavam lá, e a gente foi escutar, e é muito triste porque você ouve, você escuta o diálogo do piloto e do copiloto. Eles estão falando sobre uma coisa super banal, eles estão comentando sobre uma câmera que um deles quer comprar. E aí, de repente, você ouve um barulho muito forte, que é o momento que o Legacy passa pelo avião. E aí começa aquela barulheira, assim, realmente parece coisa de filme, e alarme que é disparado. E aí o copiloto, ele, com toda razão, ele se desespera e ele começa a gritar que eles vão morrer. E me impressionou muito a postura do piloto. Ali você vê assim, a postura do que você realmente espera de um comandante. Ele manteve a calma até o fim. Ele tenta tranquilizar o colega começa a gritar, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E ele fala, não, calma, fica calmo. E até onde a gente consegue ouvir, ele continua tranquilizando. E claro que ele sabia que eles estavam morrendo, né? E ele continua tranquilizando o colega e assim... Mais até do que o diálogo, para mim, foi o silêncio que se faz. Porque, de repente, está aquele falatório, aquela gritaria, e, de repente, se faz um silêncio. Aí, naquele silêncio, você percebe que todos eles já tinham morrido. Isso, para mim, foi o momento mais difícil. Assim, eu realmente fiquei muito impressionada com isso e até hoje eu consigo lembrar do diálogo com perfeição.